Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Superação Piedade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que é colocado nesse canal diariamente. Me segue no Instagram, MP Piedade, aqui em comunidade, se você quiser, pode deixar um recadinho para mim. E também não esqueça de deixar o joinha, deixar a sua inscrição, tá bom? Compartilhar com quem você quiser. E o assunto de hoje é sobre exercer a nossa confiança em Deus, tá certo? E o Salmo 125, o salmista, ele diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim está o Senhor à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele demonstra o relacionamento que ele tem de confiança em Deus. E é sobre isso, gente, que eu quero conversar com vocês. Sabe, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um momento de extrema dificuldade, extrema preocupação. O mundo inteiro está sobre uma situação que a gente não sabe o que vai suceder, o que vai acontecer. E as pessoas, nós tendemos a confiar nos governantes, de confiar no ser humano, nos homens, confiar na nossa própria força, mas a gente percebe que a nossa confiança está desvalindo, né? Não dá para confiar mais em ninguém, né? Como diziam nossos pais, não confia nos outros, não confia naqueles que você não conhece. E é verdade, não dá para confiar em pessoas que você não conhece, ou então até conhece, né? Então a nossa confiança, na situação que nós estamos vivendo mundial, nós estamos numa situação que não dá para correr para lugar nenhum. Então nós precisamos de desenvolver um relacionamento com Deus, porque Deus é a única pessoa no qual nós podemos confiar, o único ser que nós podemos confiar. E que a gente sabe que por pior que esteja a situação, Deus é aquele que nos fortalece. E assim como o salmista fala, olha, assim como o monte, o que o monte faz? O monte pode acontecer um terremoto, pode acontecer um maremoto, pode acontecer o que for, ele não se move, ele fica ali, ele fica firme ali, né? E ele usa essa metáfora para nos mostrar que nós precisamos de ter essa confiança em Deus, porque quem confia em Deus é como um monte que não se abala com essas coisas, que não vai se desesperar. Gente, é tanta ansiedade. Pessoas assim que a gente olha e vê, parece uma pessoa forte, resistente, uma pessoa que fala coisas assim para te, né, te levantar, e de repente a pessoa ela tá com um problema emocional. Nós estamos vivendo uma crise emocional mundial. As pessoas estão sobrevivendo a situações do passado que agora está chegando, né? Então nós precisamos de desenvolver um relacionamento com Deus para que nós venhamos ter essa confiança que o salmista do Salmo 125 diz que nós precisamos de ter. Nós só confiamos numa pessoa quando nós o que? A conhecemos. E como é que eu conheço a Deus? Através do que? De um relacionamento com Deus. Através da Bíblia, a palavra de Deus, sabe? Isso aqui é um livro fechado, mas quando eu abro ele, ele é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é alimento para a minha vida espiritual. Todo homem, ele foi criado por Deus, então ele tem necessidade de estar com Deus. Sabe a ansiedade? A depressão é fruto de um relacionamento fraco com Deus, de um relacionamento de confiança em Deus. Eu sei que a depressão ela é causa de um problema que a gente teve em algum momento da nossa vida, seja na infância, na adolescência, na parte jovem, até mesmo na idade adulta, uma perda, uma dificuldade. Isso desenvolve o que é ansiedade. E a ansiedade, ela desenvolve a depressão, a tristeza profunda. E isso tem sido um problema sério para o mundo inteiro. E quando nós estamos nisso, numa situação dessa, a gente fica incapaz de cuidar de nós mesmos, de relacionar com alguém, ou até mesmo com Deus. Nós precisamos de buscar ajuda profissional. Deus deixou a ciência. A ciência é uma ferramenta na mão de Deus. Você precisa de buscar ajuda profissional, buscar ajuda de uma pessoa da ciência. Mas não esqueça de buscar ter um relacionamento com Deus, porque isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar e muito.
Eu já fui depressiva. Quando eu perdi a minha filha, eu tive uma perda profunda. A minha primeira filha, primogênita. Deus a levou aos 22 anos de idade. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas era muito difícil para mim, já tem praticamente 10 anos. E até hoje é difícil de falar sobre isso. Mas eu desenvolvi um relacionamento com Deus no meio desse problema todo, no meio de uma tristeza profunda, de uma depressão, de uma angústia, de uma dor. Eu procurei a desenvolver um relacionamento com Deus. Eu busquei a, a conhecer a Deus. E nesse tempo, Deus foi tratando essa ferida. Deus foi trabalhando essa tristeza. Deus foi me restaurando. Então hoje eu posso falar para você, tá? Eu não estou aqui para dizer que a depressão é espiritual só não. Ela é uma perda. Ela vem com tudo. Ela é um problema emocional, é um problema psicológico. Ela pode vir de qualquer situação, de um relacionamento com alguém frustrado, de uma profissão frustrada, de uma ansiedade, porque o ser humano ele parece uma máquina, mas ele não é máquina. Muitas vezes o homem ele quer parecer uma máquina, ele quer conquistar muitas coisas, e às vezes quando ele conquista, ele percebe que a alegria, a felicidade dele não estava naquela conquista. Às vezes o homem ele busca a felicidade no relacionamento, e quando ele tem esse relacionamento, ele fica decepcionado porque ele percebe que ele não está feliz com aquele relacionamento. Porque tudo tem problema. A gente tem problema no relacionamento, tem problema no trabalho, a gente tem problema em tudo, em todas as áreas. É aí que entra Deus, aí que entra o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos de buscar, em meio à dor, em meio à dificuldade, o nosso conhecer a Deus. E quando o salmista disse que o nosso relacionamento com Deus nos leva à confiança em Deus, que nós devemos confiar em Deus, porque Deus está à nossa volta. Então, se eu acredito que Deus está comigo, eu tenho força para enfrentar a dificuldade, a adversidade, o problema, enfrentar um relacionamento com uma pessoa que não está dando certo, mas que eu vou lutar e vou conseguir. Se não der certo, né, tudo bem, né, não está errado, está tudo tranquilo também. O que eu preciso de ter confiança primeiro, confiar em Deus, saber que Ele está comigo. E depois acreditar que Deus é a minha força, é a minha fortaleza e que eu confio nele. E que no final tudo vai dar certo, porque tudo aqui é passageiro, tá? Então busca desenvolver um relacionamento com Deus e a gente só pode, como eu já disse, confiar numa pessoa quando você conhece ela. Busca conhecer a Deus. Apresenta-se a Deus em oração, tá? Porque Jesus Cristo, tudo que Ele tinha de fazer por nós, Ele já fez. Sabe aquela palavra que Jesus fala lá no final, antes dele morrer? Ele fala, Pai, tudo está consumado. Então, Jesus estava dizendo que tudo que Ele tinha de fazer por nós, Ele já tinha feito. Então, já tinha terminado. Agora, é hora da gente confiar em Deus, acreditar e sermos fortes, confiantes, desenvolver essa relação com Ele. Porque o ser humano muitas vezes se sente vazio, porque esse vazio que muitas vezes você está sentindo aí na sua alma, no seu coração, é o lugar que Deus deveria estar. Então hoje, convida Deus para entrar, para fazer parte da sua vida. Convida Jesus para ocupar esse lugar que está aí no seu coração, que está vazio. Quando a gente fala de coração, a gente não está falando de um órgão, não. A gente está falando de um lugar dentro de nós, que está vazio, que está triste, que está, sei lá, falta alguma coisa. Por mais que você conquista, você não consegue se sentir extremamente feliz. A sua felicidade, ela chega na hora da conquista, mas depois passa e você continua buscando ser feliz de novo e busca mais e mais e mais. Isso nos leva ao que? Ansiedade. Ansiedade é um problema emocional. E nós só resolvemos isso quando nós estamos em Deus. Então, se você tem um vazio, tem um lugar em você que está desocupado, convida Jesus para ocupar esse lugar. Ele vai gostar, hein? Isso faz parte. Nós viemos de Deus. E esse lugar, esse vazio aí,
eu sentia esse vazio. Existia um lugar dentro de mim que precisava de ser preenchido. E por mais que eu buscasse alguma coisa para ocupar aquele lugar, ele nunca ocuparia. Porque o lugar de Deus na sua vida é dele, tá? É dele, ninguém, nada vai poder ocupar. Nenhuma conquista sua, nenhum filho, nem alguém especial vai poder ocupar esse lugar que está em você. Então, convida Jesus hoje para ocupar o lugar dele na sua vida, tá bom? Bom, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha com quem você quiser. Tá passando aqui uma playlist e você pode clicar aí e assistir outros vídeos desse canal. Um beijo aí bem grande no seu coração. Fica todos com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.